Gálatas, capítulo 1, nós estamos nessa série chamada Redescobrindo o Evangelho. Na introdução desse culto, o pastor Flávio já recapitulou o que vimos semana passada. E hoje nós queremos ver do verso 6 ao verso 9. Nós vimos já que Paulo escreve essa carta para uma região de várias igrejas que ele tinha plantado, que ele tinha pastoreado, e que agora ele tinha ouvido que falsos mestres haviam se infiltrado no meio da igreja, estavam difamando o seu nome, mas estavam também desviando os membros das igrejas da Galácia do evangelho que ele tinha pregado. Eram chamados de judaizantes, esses falsos mestres, porque eles estavam forçando, exigindo que os crentes gregos da Galácia adotassem os costumes e a cultura judaica, a circuncisão, a dieta judaica e o calendário judaico, senão eles não seriam aceitáveis, agradáveis aos olhos de Deus e não seriam salvos. É isso que eles estavam dizendo. Paulo, então, quando ouve isso, ele se inflama, ele fica bravo e ele escreve essa carta para poder corrigir, então, o entendimento, para poder reorientar os irmãos e exortar os irmãos, e ele escreve um dos mais brilhantes tratados sobre o Evangelho que nós temos no Novo Testamento. Vimos que ele faz do verso 1 ao verso 5 uma saudação, ele resume o que é o Evangelho e ele fala sobre as implicações do Evangelho. E agora, do verso 6 ao verso 9, nós vamos ver Paulo, ele fazendo um alerta acerca do Evangelho. Portanto, o título da mensagem de hoje é essa: o alerta do Evangelho. Vamos ler o texto bíblico, então. Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho algum. O que ocorre é que alguns estão querendo perverter o evangelho de Cristo, e essas pessoas os estão perturbando. Mas ainda que nós, ou um anjo vindo dos céus, os pregue um evangelho diferente daquele que já pregamos a vocês, que seja anátema, amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daqueles que vocês já receberam, que seja anátema, condenado eternamente, amaldiçoado. O alerta do evangelho. O que significa dizer que uma pessoa se desviou da fé? Qual é a imagem que vem na sua mente quando você ouve falar que uma pessoa se desviou dos caminhos do Senhor? O que você imagina? Para a maioria de nós, se não para todos nós que estamos aqui, uma pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor é uma pessoa que abandonou as reuniões da igreja, abandonou o convívio da igreja, abandonou os cultos e saiu para o mundo viver a vida à luz dos seus próprios olhos, dando vazão às paixões da sua carne, às paixões sensuais da sua carne. Essa é a imagem que nós temos na mente com uma pessoa que se desviou do caminho do Evangelho, não é? Com certeza isso significa se desviar do caminho do Evangelho. Mas uma das coisas que vai nos espantar aqui nesse texto bíblico de Paulo, nesses versos, é que Paulo está falando sobre o grave risco que uma igreja ou que uma pessoa corre de estar se desviando do Evangelho, mesmo sendo frequente na igreja, mesmo tendo um alto padrão de moralidade e mesmo tendo uma alta atividade religiosa. Portanto, a ideia central desse texto aqui é o apóstolo Paulo vai fazer um alerta contra os crentes da Galácia de que eles estão
se desviando do caminho do Evangelho, se desviando do seu relacionamento com Cristo. Por isso que o meu objetivo nessa noite é não apenas trazer um pouco mais de luz do que significa de fato o Evangelho, mas também levar eu e você a ouvirmos atentamente o alerta do apóstolo inspirado, para que eu e você, e essa igreja, e as nossas famílias, não sejamos pegos caindo no erro que a igreja da Galácia estava caindo, de mesmo frequente na igreja, estar desviado do Senhor Jesus. Esse texto é pesado. Enquanto eu estava me preparando, eu estava pedindo para que Deus me ajudasse. Paulo aqui está fervoroso. Paulo vai usar expressões estrategicamente planejadas, expressões fortes, declarações enérgicas. Os brios do apóstolo Paulo estão mexidos, ele está indignado. Portanto, eu quero ver com os irmãos aqui, do verso 6 ao verso 9, 4 alertas que o apóstolo Paulo faz nesse texto, e quero terminar com a aplicação final. 4 alertas contra o perigo do desvio do Evangelho. Volta os olhos comigo, verso 6, o primeiro alerta é um alerta contra o abandono do Evangelho. Esse é o primeiro alerta que o apóstolo Paulo faz nesse texto. Verso 6, ele começa dizendo dos seus sentimentos para com a igreja. Ele diz: admiro-me de que vocês estão fazendo isso. A palavra é forte. É como se ele estivesse dizendo: eu estou chocado. Quando ele voltou para a igreja de Antioquia, que era a igreja que tinha enviado ele para a sua viagem missionária, e ele recebeu informações do estado das igrejas na Galácia, ele ficou espantado. É isso que ele está dizendo. Quando eu não posso acreditar que vocês estão caindo nesse erro dos judaizantes, de que vocês estão abandonando o evangelho que eu preguei para vocês. Mas ele continua dizendo por que ele está espantado. Ele diz que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo. A palavra abandonar aqui é o que os Gálatas estavam fazendo. Na verdade, no texto original, Paulo está usando uma palavra escolhida estrategicamente. A palavra literal significa deserdar. Eu não acredito que vocês estão deserdando o Evangelho de Cristo Jesus. Comentaristas dizem que Paulo está escolhendo essa palavra de propósito, porque deserdar é um termo técnico, militar, de um exército que em plena campanha de batalha abandona os seus aliados para ir lutar em prol dos inimigos. É o famoso vira-casaca. E os Gálatas, a região da Galácia, eles tinham uma fama, uma má fama na sua história de sempre abandonarem na batalha os seus aliados para se filiar ao exército mais forte. E com isso os comentaristas estão dizendo que Paulo está querendo mexer com os brios da igreja, dizendo: eu não acredito que vocês estão fazendo jus ao nome que a região de vocês carregam. Assim como os compatriotas de vocês abandonaram na história de vocês a nação, vocês estão abandonando o Senhor Jesus. Vocês estão deserdando o Senhor Jesus quando vocês estão dando ouvidos aos falsos mestres e quando vocês estão pervertendo o evangelho que eu preguei. Eu não acredito que vocês estão fazendo isso. Mas note que no verso 6, qual é o objeto do abandono? Paulo está dizendo que eles estão abandonando uma pessoa. Eu não acredito que vocês estão abandonando aquele. Na mentalidade do apóstolo Paulo, uma compreensão errada do evangelho, na verdade, uma compreensão errada do próprio Cristo. Paulo não vê nessa situação apenas uma questão de opinião. Os judaizantes têm a opinião deles sobre isso, eu tenho a minha, nós não vamos brigar, porque afinal paz e amor é o que existe, vamos manter aqui a unidade. Paulo não, Paulo está com brios, porque Paulo sabe que aquilo que nós pensamos sobre quem é Jesus e sobre o que Ele fez por nós, vai determinar o nosso destino eterno. Por isso que ele não brinca com isso. E ele continua dizendo que vocês abandonaram a Jesus para seguirem outro evangelho, final do verso 6, o que não é evangelho na realidade coisa nenhuma.
Mais uma vez, Paulo usa uma palavra específica aqui, porque a palavra outro significa outro de natureza completamente diferente. No grego existem dois pronomes. O pronome allos, que significa outro da mesma natureza, e o pronome heteros, que significa outro de natureza completamente diferente. E é esse pronome que Paulo está dizendo. Por isso que ele diz o seguinte: é outro evangelho que na verdade não é evangelho algum. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando vocês abandonaram o evangelho da graça, a confiança em Jesus, isso que vocês estão fazendo aí é de uma coisa tão distinta que eu não posso nem chamar de cristianismo. O que vocês estão fazendo aí eu não posso nem chamar de evangelho, porque distorceu tanto a natureza do evangelho, que eu não posso nem dizer que a fé de vocês é a fé no mesmo Deus que eu preguei. Então, em resumo, o primeiro alerta que Paulo está dizendo é que é um alerta contra o abandono do evangelho. O abandono do evangelho. E Paulo vê em toda essa controvérsia teológica, doutrinária, prática, na verdade, o próprio relacionamento da igreja da Galácia com a pessoa de Jesus. Tanto é verdade que Timothy Keller, ele comenta esse texto, ele diz assim, escute isso: abandonar a teologia do evangelho é abandonar o Cristo em pessoa. O que você crê em sua teologia acaba afetando a sua experiência de vida. Uma diferença na sua compreensão na doutrina vai levar uma diferença na compreensão de quem é Jesus. E se nós temos uma compreensão de quem é Jesus diferente do que os apóstolos nos deixaram, é questionável, diz Keller, se nós o conhecemos de fato. Paulo não está brincando de serviço. Paulo está dizendo: vocês se desviaram. Estão se desviando. Mas eu não quero que você perca o detalhe de vista. Sabe por quê? Porque, como eu falei, quando a gente pensa em desvio, a gente pensa em pessoas que abandonaram a frequência da igreja. A gente pensa em pessoas que estão dando vazão à imoralidade sexual. Nós pensamos em pessoas que começaram a relativizar as coisas e que abandonaram a visão de mundo mundana, do mundanismo. Mas o que mais me espanta é que Paulo está escrevendo para pessoas muito frequentes na igreja. O que mais me espanta é que Paulo está escrevendo para pessoas que têm uma alta atividade religiosa, de culto, de ascetismo, de práticas, de rituais. E com isso, esse texto nos ensina, e essa é a minha primeira aplicação, é que não existe apenas uma só maneira de se estar desviado dos caminhos do Senhor. Mas existem duas maneiras de estar desviado dos caminhos do Senhor. A primeira maneira de estar desviado dos caminhos do Senhor é o que nós podemos chamar de libertinos. Pessoas libertinas são pessoas que relativizaram o Evangelho e que abandonaram a Jesus e foram buscar a sua própria salvação no mundo. Paz, alegria, prosperidade, satisfação, prazer, dando vazão aos seus desejos, conduzindo as suas vidas aos seus próprios olhos. Mas existe uma segunda maneira de estar desviado dos caminhos do Senhor, o que nós podemos chamar de legalismo. Que tanto quanto libertinos também abandonaram a Jesus, viraram as costas para Jesus e estão buscando a sua salvação na força dos seus próprios méritos. Através dos seus rituais, através dos seus costumes, através da sua ética e da sua moralidade. No fundo, tanto libertinos quanto legalistas preferiram os seus próprios caminhos ao caminho do Evangelho. No fundo, tanto libertinos que relativizam e dão vazão aos seus próprios desejos, quanto os legalistas que criam regras, impõem exigências e acham que pode conquistar o céu à força do seu braço. No fundo, os dois não estão trilhando o caminho da humilhação que o Evangelho exige, mas o caminho da soberba, porque no fundo, os dois dizem no seu coração: eu não preciso de Jesus para conquistar as coisas que eu quero.
eu posso conseguir do meu jeito. Enquanto libertinos são soberbos porque eles dizem, eu não preciso da vida de Jesus e do sacrifício de Jesus, eu não sei nem por que Jesus teve que morrer, porque eu posso ter alegria, satisfação e posso salvar a minha vida aqui e agora com os meus próprios desejos. Mas por outro lado, os legalistas também dizem, eu não sei por que Jesus teve que morrer, talvez teve que morrer para outros que são tão pecadores, mas eu cumpro as exigências. Eu posso comparecer diante de Deus com a minha própria vestidura, com o meu próprio manto de justiça. Os dois estão desviados. Os dois viraram as costas para Jesus. Os dois estão perdidos. É o abandono do Evangelho. O relativista, o libertino, está perdido ao abandonar as reuniões da igreja. O legalista, rígido, está perdido muito frequente na igreja. Por isso que esse texto nos leva a refletirmos. Os leitores, Paulo quer que os seus leitores, quando estiverem lendo esse trecho, ele quer que eles reflitam, eles querem que eles façam uma autoanálise. E essa é a aplicação que nós temos que fazer. Quem nós somos? Qual é a tendência do meu e do seu coração? Irmãos, não sejamos tolos. As igrejas da Galácia foram plantadas e pastoreadas pelo maior missionário, pelo maior pastor, o maior teólogo de todos os tempos. Isso não impediu deles se desviarem do caminho do Senhor, o caminho do Evangelho da Graça. Quem nós achamos que somos por achar que isso não vai acontecer conosco? Nós corremos esse risco. Todos nós corremos esse risco, por isso que a minha primeira aplicação hoje, e eu serei bem sucedido, pela graça de Deus, se todos nós sairmos daqui sabendo quem nós somos, quem você é, qual é a tendência, você tem a tendência de relativizar, de ir para a libertinagem, e se desviar do Senhor, ou você tem a tendência de rigidez, de confiar em si mesmo, de ir para o legalismo? Não saia desse culto sem responder essa pergunta. Quem eu sou? Aonde que o meu coração assedia para eu me desviar? Porque o primeiro alerta do apóstolo Paulo é quanto ao abandono do Evangelho da Graça. Mas ele vai para uma segunda. No verso 7, na primeira parte, ele vai dizer o segundo alerta, que é a perversão do Evangelho. É o segundo alerta contra o desvio. A perversão do Evangelho. E ele diz assim no começo do verso 7. O que está ocorrendo é que alguns estão querendo perverter o Evangelho de Cristo. Estão querendo perverter o Evangelho de Cristo. Novamente, Paulo usa uma palavra estratégica aqui. A palavra perverter aqui no original significa literalmente invertê-lo. Colocar de ponta cabeça ou de trás para frente. Isso é curioso, porque o Evangelho tem uma dinâmica, ele tem uma ordem. E quando nós trocamos essa ordem no nosso coração e passamos a depositar nossa confiança nessa ordem invertida, nós estamos nos desviando por perverter o Evangelho. A primeira pregação, semana passada, nos ensinou que a ordem do Evangelho é esta. Primeiro, eu me convenço que eu sou um pecador maldito, incapaz de resolver o meu próprio problema diante de Deus. Esse é o primeiro movimento do Evangelho, é se convencer que não tem condições em si mesma de remover a sua culpa, que é incapaz de cumprir as exigências de Deus. O segundo movimento da dinâmica do Evangelho, então, você ouve sobre Cristo, que a si mesmo se entregou graciosamente para nos desarraigar desta era perversa. E ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a garantia de que aquele sacrifício, não os nossos sacrifícios, foram válidos diante de Deus. E o terceiro movimento do Evangelho, então, eu constrangido por essa graça, eu me rendo porque o amor de Cristo nos constrange.
Essa é a dinâmica do Evangelho. Mas os crentes da Galácia, ouvindo os falsos mestres, estavam invertendo. Eles estavam colocando os seus méritos na frente, os costumes na frente, os seus sacrifícios na frente, o seu esforço na frente da graça. E toda vez, preste atenção nisso, que nós colocamos, seja qualquer coisa que for, na frente da graça de Cristo, nós invertemos o Evangelho. E com isso pervertemos o Evangelho. E com isso nos desviando do Evangelho. John Stott, comentando esse texto, ele diz assim: neste caso dos Gálatas, eles não estavam apenas corrompendo o Evangelho, mas literalmente invertendo-o, virando de costas de cabeça para baixo. Não podemos modificar ou fazer acréscimos ao Evangelho sem que nós alteremos radicalmente o seu caráter. Não é possível isso. Portanto, o segundo alerta é contra a perversão do Evangelho. Mas talvez você pense que isso tem a ver comigo. Tudo. Todas as religiões do mundo e todas as filosofias que existem neste mundo trabalham com a seguinte dinâmica: eu me esforço, eu me sacrifico, eu obedeço, cumpro exigências, logo sou aceito e sou abençoado. Mas somente o Evangelho da Graça tem a seguinte dinâmica: eu sou completamente amado, eu sou graciosamente aceito, logo eu me devoto a Ele. Se a gente inverter essa dinâmica, a gente vai cair no mesmo erro dos Gálatas. Mas talvez você pense: pastor, o que tem a ver isso comigo? Eu não sou judeu, eu não conheço nada de cultura judaica, circuncisão nem sei o que é, dieta judaica, lá em casa eu como de tudo, carne de porco, fruto do mar, tomo café, picanha suína da Argentina, todo mês tem lá em casa. O que isso tem a ver comigo? Talvez você pense: o que tem a ver comigo? Calendário judaico, nem sei quais são as festas. Sábado, pastor, trabalho de ralar para ganhar dinheiro mesmo. O que isso tem a ver comigo? Tudo. Irmãos, não se engane. Os judaizantes estavam apenas mostrando uma maneira que o ser humano tem de perverter o Evangelho, de inverter o Evangelho. Nós temos as nossas. A nossa cultura tem as nossas. A nossa história de vida pessoal tem o nosso próprio jeito de inverter essa dinâmica. Eu e você somos assediados, e agora eu quero que você lembre disso: Satanás é muito astuto para convencer eu e você para invertermos essa dinâmica. Como, por exemplo, para a nossa cultura evangeliquez, o evangelicalismo brasileiro, quando você conversa com as pessoas e pergunta sobre o testemunho de conversão delas, elas não têm clareza da dinâmica do Evangelho. Elas confundem cristianismo com comportamento. É a salvação por desempenho. Para elas, ser um cristão significa mudança de comportamento. Porque, como você se tornou um discípulo de Jesus? Ora, antes eu fumava, agora não fumo mais. Antes eu ia para a balada, agora não vou mais. Antes eu bebia, agora não bebo mais. Antes eu frequentava vários lugares, agora não frequento mais. Antes eu escutava música do mundo, agora eu só escuto música gospel. Inverter o Evangelho. O Evangelho não tem a ver com comportamento moral, meus irmãos. É verdade que o último passo do Evangelho vai transformar a nossa vida, mas é fruto da graça. A graça vem primeiro. O amor de Cristo vem primeiro, que nos constrange, que nos convence. Ora, pessoas da nossa cultura confundem, como por exemplo, cristianismo, evangelho com desejos altruístas. Como que você se tornou um cristão? Eu comecei a ajudar as pessoas, eu comecei a ajudar o pobre, eu comecei a me compadecer do sofrido, eu comecei a gostar de vir na igreja, eu comecei a gostar das músicas, porque como a Bíblia diz, quem canta os seus males espanta. Irmãos, cristianismo não tem a ver
com desejos altruístas. É verdade que o evangelho da graça que constrange vai desembocar numa vida de compaixão, isso é verdade, mas esse não é o start. O start é o quê? É a graça que nos constrange, que nos convence da nossa condição de perdidos. O evangelicalismo ainda confunde, por exemplo, cristianismo e evangelho com aderir a alguns rituais religiosos. É a salvação por misticismo. A pessoa acha que é do evangelho porque ela começou a frequentar a igreja, porque ela começou a servir no ministério, porque ela começou a participar da ceia. Eu fico impressionado como nessa cidade culto de ceia é lotado. O que é isso senão misticismo? Irmãos, evangelho não tem a ver com práticas rituais. É verdade que o evangelho da graça vai nos constranger e nós vemos ao culto para cultuar o Deus que nos constrangeu com seu amor. Nós servimos aos outros na igreja para adorar e glorificar ao Deus que nos amou, porque nós não tínhamos nada e não merecíamos nada. E se a gente inverte isso, pervertemos o evangelho. Nos desviamos do evangelho da graça. Quando colocamos nossas resoluções pessoais, se não fazer devocional de manhã cedo, não é crente espiritual. Que é isso, gente? Esses dias eu vi uma loja, Moda Gospel. Se você não é um erudito em inglês, gospel significa evangelho em inglês, tá bom? Assim como eu sou. Então significa dizer que tem roupa que não é gospel? Tem roupa que não é do evangelho? E são roupa feia, né? É só roupa feia. Irmãs, não compre na Moda Gospel, pelo amor de Deus. Não tem beleza alguma naquilo. Não tem feminilidade nenhuma naquilo. É terrível. Dá vontade de dizer moda do capeta. É verdade que a Bíblia fala sobre modéstia, mas nós não podemos colocar resoluções que são pessoais nossas, da nossa vida, da nossa história, da nossa família, e dizer, isso é a marca de um crente. Isso é caímos no erro dos Gálatas. O irmão veio de boné para a reunião da igreja. Já cai no nosso conceito. O pastor não pregou de terno. Já cai no nosso conceito. De all-star. Meu Deus, o pastor está perdido. Caiu no conceito. Não educou os filhos daquela determinada maneira. Caiu no conceito. Gente, a gente tem maneiras de inverter essa ordem. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Deixa eu te perguntar. Você sabe quais são as práticas? Você sabe quais são as exigências que você tende a colocar na frente da graça? Se pessoas que não têm o mesmo estilo de vida do seu, elas caem no seu conceito de espiritualidade? Eu e você somos pessoas que tendemos a julgar a espiritualidade dos outros pelas manifestações externas. Eu e você somos pessoas que estão muito mais preocupados com o comportamento do que com o coração. Se somos assim, nós precisamos hoje sair daqui dizendo, Senhor, talvez esta seja a segunda aplicação. Ore e lute. Vai ser uma luta, não vai ser fácil, vai ser uma luta. Você vai ter que romper para você não colocar nada na frente da graça do Evangelho. Para não inverter essa ordem. Talvez uma aplicação boa seja, talvez, você anotar quais são as manifestações exteriores e resoluções pessoais que você tende a colocar na frente como um determinante da espiritualidade e da salvação das pessoas. Anote isso e queime numa fogueira santa consagrada. Tá bom?
mas Paulo vai para a terceira. Bota os olhos comigo no verso 7, a parte B. Paulo vai fazer o terceiro alerta. Ele falou sobre o primeiro alerta, o abandono do evangelho. O segundo alerta, a perversão do evangelho. A terceira alerta, a singularidade do evangelho. Você entende o que é singularidade? Ele é peculiar, ele é exclusivo, ele é singular. Paulo está dizendo. Olha o que diz. Ele diz que aqueles que estão pervertendo o evangelho, eles também estão perturbando a igreja. A palavra perturbar aqui, MacArthur diz que é pegar alguém e chacoalhar para frente e para trás até que ela caia. É isso que os falsos mestres estavam fazendo, trazendo confusão, trazendo perturbação na mente, na consciência e na vida da igreja da Galácia. O que Paulo está dizendo, na verdade, é que somente o evangelho da graça tem o poder de trazer as bênçãos do evangelho. Falsos evangelhos, quando são pregados, aderidos, só trazem perturbação para si mesmo e para as pessoas ao redor. O que Paulo vai dizer aqui é que não se engane, nenhuma outra dinâmica de salvação tem o poder de trazer as bênçãos que nós precisamos. Por quê? Porque o evangelho é singular, ele é exclusivo. Paulo não está dizendo, olha, tenha a opinião dos judaizantes, olha, é tão edificante para a vida de vocês, mas eu prefiro o meu, fiquem com o meu. Ele está dizendo, não. Ele está dizendo, outros evangelhos, o que não é evangelho de forma alguma, está perturbando vocês. A igreja da Galácia estava inquieta, estava tendo contendas, brigas, e Paulo viu todos os problemas da igreja da Galácia no fim, por causa do desvio do evangelho, porque não entenderam que o evangelho é singular. Timothy Keller, mais uma vez comentando esse texto, diz assim: Paulo diz que outros evangelhos trazem consigo uma maldição prática. Preste atenção nisso. Em sentido prático, significa que medo, culpa, ansiedade sempre estão atrelados a falsos evangelhos. Medo, ansiedade, culpa, irritação, perturbação estão atrelados a falsos evangelhos. Por quê? Porque só o evangelho gera graça e paz, meus irmãos. Ele continua dizendo, até cristãos verdadeiros podem experimentar às vezes esse senso de maldição nas suas vidas. Por quê? Isso acontece porque em termos práticos estão confiando nesses falsos evangelhos, em outras maneiras de fazer por merecer a salvação. Até crentes verdadeiros, quando se desviam para o legalismo ou para a libertinagem, vão experimentar essas maldições práticas de falsos evangelhos. Por quê? Porque só o evangelho é singular. Eu acho isso incrível. Você não acha isso incrível? Eu acho isso incrível. Porque quando eu olho para a minha vida, e olho para as minhas ansiedades, olho para as minhas perturbações, no fundo, eu tenho que chegar à conclusão, é a minha falta de fé no Evangelho. Essa que é a verdade. Paulo está dizendo que pessoas que tendem ao legalismo, que se desviaram para o legalismo, são pessoas perturbadas. Por que elas são perturbadas? Porque são pessoas que vivem com o medo. Como para elas estão num desempenho, elas precisam cumprir as exigências. Pessoas legalistas têm medo de que Deus não as ame. Elas estão sempre questionando o amor de Deus nas suas vidas. Elas não sabem se Deus ama elas, por isso elas têm medo. Pessoas que caem ao legalismo são escravizadas pelo medo e por isso são perturbadas, porque elas acham que elas precisam cumprir as exigências para que Deus abençoe elas, para que Deus as ame, as aceite. E por isso tem medo, tem dúvidas sobre os sentimentos que Deus tem para com elas. Pessoas legalistas também são pessoas que são conduzidas e guiadas pela ansiedade. É a perturbação de falsos evangelhos.
Como elas precisam sempre estar desempenhando. Pessoas legalistas estão sendo escravizadas pela sua autoimagem. Elas vivem com ansiedade do que as pessoas estão pensando sobre elas. Elas são inseguras por natureza, porque elas estão sempre se perguntando o que os outros estão pensando sobre elas. Pessoas legalistas, na verdade, elas deixam de fazer determinadas coisas, se abstêm, ou fazem tais práticas, não por amor a Deus e amor ao próximo, mas simplesmente para se blindar das críticas. E para que a imagem que elas criaram nas pessoas não seja diminuída. Por isso são pessoas perturbadas pela ansiedade, pela insegurança. As pessoas legalistas também têm a tendência de não saberem lidarem com a culpa. Como não existe ninguém, a não ser o Senhor Jesus, que consiga cumprir as exigências de Deus, uma hora essa pessoa legalista vai se esbarrar nas suas fraquezas e nas suas quedas. E quando isso acontecer, a culpa vai lhe consumir por dentro. E por isso elas têm dificuldade de perdoarem a si mesmas. Porque elas não aceitam o fato de terem falhado. Elas não sabem lidar com a culpa. Porque para elas, cristianismo significa cumprir exigências de desempenho. E não sacrifício fruto do amor e da graça. São pessoas perturbadas. Mas não bastasse isso, perturbarem a si mesmo, essas pessoas, quando nós, eu vejo isso lá na minha casa. Não apenas quando eu caio no legalismo, não apenas eu perturbo a mim mesmo, eu perturbo a Jaque e as crianças, gente. Porque pessoas que se assediam e caem no legalismo, não apenas perturbam a si mesmo, mas perturbam as pessoas ao seu redor. Pessoas legalistas são hipersensíveis, melindrosas. Como elas têm dificuldade de enxergar os seus erros, elas não aceitam ser repreendidas. Como elas precisam se achar e se manter justas aos seus próprios olhos, elas não aceitam repreensão. E por isso que geralmente pessoas legalistas são fechadas. Não falam dos seus erros. Têm dificuldade de falar das suas fraquezas. Têm dificuldade de falar dos seus pecados. São hipersensíveis. As pessoas legalistas perturbam os outros não apenas com persensibilidade, elas também são críticas exacerbadamente. Como elas acham que a vida cristã significa cumprir um padrão que ela adotou, ela acaba afastando as pessoas delas mesmas, porque ninguém consegue conviver com uma pessoa que só vê falha nos outros. É verdade ou não é? Não tem uma palavra de compaixão, não tem uma palavra de graça, não há cumplicidade, não há empatia, porque para um legalista, o pecado do outro, o que é? Falta de fé, falta de firmeza, falta de brios, falta de devoção. Ela sempre justifica o erro do outro colocando na culpa individual dele e dela. É crítica. Afasta os outros dela. Filhos, preste atenção nisso. Filhos não suportam estar com pais legalistas. E quando eles chegarem à maioridade, a primeira coisa que eles vão fazer é abandonar o lar. É isso que acontece. Mas para finalizar, pessoas legalistas perturbam a si mesmas e aos outros, porque na verdade elas são pessoas intromissivas. Elas sentem essa necessidade de falar para o outro que o outro está errado. Porque para um legalista, provar que o outro está errado significa dizer que ela está certa. Provar que o outro está em pecado significa que ela está na santidade. Provar que o outro está errando significa que ela está acertando. E ela usa uma capa da sinceridade, usa uma capa de religiosidade. Eu preciso falar para aquele irmão, preciso o quê? Existe um princípio, meu irmão, bíblico, que Paulo vai falar lá na frente em Gálatas: somente os espirituais têm condições de corrigir os outros. E sabe quais são os espirituais? Aqueles que foram humilhados pela lei, que sabem que não cumprem as exigências.
Esses são os espirituais de Gálatas, que chegam em amor para corrigir o irmão faltoso. Porque ele sabe, meu irmão, amanhã pode ser você que está me corrigindo, porque todos nós estamos encerrados debaixo do pecado. Só existiu um homem neste mundo que cumpriu as exigências, e ele morreu num madeiro maldito, para que nós pudéssemos ser salvos. Isso é alguém do Evangelho, que está livre da culpa, da ansiedade e do medo, e que ao invés de ficar perturbando as pessoas, edifica a vida dos outros. Por quê? Porque somente o Evangelho tem o poder de gerar paz e graça na própria vida e na vida das pessoas ao redor. Meu irmão, será que, deixa eu te perguntar como terceira aplicação, será que os problemas do seu casamento não são frutos do legalismo na sua casa? Será que os problemas do seu relacionamento com os seus filhos não são fruto do legalismo na sua casa? Será que os seus problemas na igreja, com as amizades na igreja, não são frutos do legalismo? Enquanto eu falei sobre essa singularidade do Evangelho, você conseguiu se identificar? A terceira aplicação é: a gente precisa se arrepender e confessar, gente. Hoje à noite mesmo a gente precisa dizer: Senhor, eu sou uma pessoa perturbada. Eu estou perturbando os outros na minha volta. Eu estou acabando com a vida das pessoas à minha volta. Com as minhas exigências, com a minha soberba, com o meu abandono do meu relacionamento com o Evangelho. Que tal você confessar para o seu cônjuge hoje antes de dormir? Bem, eu quero pedir perdão a você. Eu sou exigente demais. Isso, na verdade, é fruto de uma arrogância que vem de alguém que acha que é justo aos seus próprios olhos. Talvez você precise pedir perdão para algum amigo. Eu quero pedir perdão para você, porque eu afastei você, porque eu luto com a justiça própria. Talvez você precise pedir perdão para os seus filhos. Filho, eu não quero que você ache que a vida com Jesus é cumprir regras. Eu tenho sido tão exigente com você, mas me perdoa. E a partir de hoje eu quero que você saiba que Evangelho significa amar uma pessoa que fez tudo por nós. E eu vou orar para que você ame esse Jesus. Se arrependa. Que nos arrependamos, meus irmãos. Faz poucos dias que eu tive que confessar isso para a Jaque lá em casa. Estava atribulando ela, perturbando a cabeça dela. E a Jaqueline, que não é boba nem nada, já veio na jugular. Olha aqui, o que você quer provar com isso? E o nosso primeiro movimento é de soberba. O que eu quero provar com isso? Provar, que provar? Eu tive que confessar, olha, eu errei. Isso é fruto de um coração que está querendo se provar a si mesmo. Me perdoa. Sabe por quê, gente? Eu estou me estendendo um pouco mais nesse ponto, porque eu acho que é o mais importante. Sabe por quê? A nossa natureza, a nossa alma tem um problema sério com aquilo que é mais central para o Evangelho. Sabe o que é? A humilhação. Trilhar o caminho do Evangelho é o caminho da humilhação, gente. E nós não queremos isso. A nossa carne não quer isso. Nós queremos o quê? Glória. Nós queremos o quê? Ser justo aos nossos próprios olhos. Nós queremos o quê? Mérito. Ninguém que tenha se deparado com o Evangelho consegue ser soberbo o tempo todo. Porque o Evangelho humilha a gente. E isso é bom. Pasmem vocês. Isso é bom. A humilhação traz liberdade, traz paz e graça. Enquanto a soberba só traz perturbação, escravidão e acabar com a vida dos outros ao nosso redor. Não caiamos nisso. Não sejamos uma igreja assim. Não sejamos famílias assim. Mas Paulo vai para o quarto ponto e último. Ele fala sobre o alerta do abandono do Evangelho.
Ele fala do alerta da perversão do Evangelho. Ele fala do alerta da singularidade do Evangelho. E no verso 8 e verso 9, Paulo vai para o quarto alerta, ele fala sobre o alerta da condenação do Evangelho. E essa é a parte mais pesada. What? A mais pesada? Sim, a mais pesada. Então segura aí, tá bom? Olha o que diz Paulo no verso 8 e verso 9. Paulo vai fazer um alerta agora vibrante, enérgico, de qual é a consequência de se desviar do Evangelho. Condenação. No final do verso 8 e no final do verso 9, Paulo vai usar uma palavra que nos escandaliza. A palavra é anátema. Essa palavra nos escandaliza. Os nossos ouvidos sensíveis pós-modernos do politicamente correto não conseguem escutar declarações como essas. Anátema. Paulo está invocando uma expressão dos antigos profetas do Antigo Testamento que lançava uma condenação eterna para qualquer um que tentasse enfrentar o Deus de Israel. Amaldiçoado para sempre. É isso que Paulo está dizendo. Mas agora a gente fica espantado, sabe por quê? Porque Paulo coloca todo mundo no barco. Você entende essa ilustração, né? Ele coloca todo mundo como farinha do mesmo saco. E ele começa dizendo, no verso 8, ele diz assim, olha, ainda que nós mesmos, Paulo ele não se exclui disso não, ele está dizendo, ainda que eu ou qualquer apóstolo enviado por Jesus, desvie do Evangelho, que ele seja amaldiçoado. Se inclusive eu, quando for visitar vocês, começar a pregar um evangelho diferente do que vocês já receberam, que é o evangelho da graça, vocês podem me tirar e vocês podem me amaldiçoar. Mas ele diz, e ainda que um anjo vindo dos céus, ainda que vocês recebam uma revelação sobrenatural, e esse anjo desgraçado vir começar a falar um evangelho diferente do que o evangelho da graça, não escute esse anjo, pega uma espada flamejante espiritual consagrada e mata esse anjo. Essa é uma interpretação minha, tá bom? E ele termina no verso 9 dizendo, ou se qualquer um. Você está vendo como Paulo coloca todo mundo dentro do mesmo saco? Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, nós temos uma mensagem que nos foi dada, e ela é santa, ela é imaculada, ela não pode ser modificada. A mensagem do Evangelho é maior do que qualquer mensageiro, ainda que seja um apóstolo enviado por Deus. Nós não temos autoridade, não temos o direito de mexer na mensagem que por uma vez por todas foi entregue aos santos. Por isso, meus irmãos, que nenhum discípulo de Jesus autêntico segue homens. Ele segue um Deus homem, o Senhor Jesus. É por isso que qualquer igreja, ou qualquer homem que exija para si fidelidade absoluta, ainda que a mensagem esteja sendo deturpada, ele tem que ser corrigido, confrontado e abandonado. Eu não vou seguir você, porque eu não sigo você, eu sigo o Evangelho, eu sigo a Jesus. É incrível isso. Stott, comentando esse texto, ele faz uma pergunta, por que você acha que Paulo parece estar tão brabo, né? Parece que os brios de Paulo foram mexidos, né? Lutero diz que quando ele lia Gálatas, ele escutava trovões e raios. Tamanha ira do apóstolo Paulo, não é? Esses dias eu também escutei, mas foi da trovoada, aqui caiu. Stott está dizendo assim, por que ele tem uma reação tão forte e uma linguagem tão drástica? Stott responde, por causa de 2 motivos. Primeiro, a glória de Cristo está em jogo. É a glória de Cristo está em jogo, isso não deveria mexer com a gente.
É a glória do Deus Santo que se fez homem, que viveu uma vida perfeita que nós jamais viveríamos e que morreu sangrando maldito numa cruz maldita. É a glória desse Cristo que ressuscitou dentre os mortos e que conquistou para Ele tudo o que eu precisava eternamente. É a glória do meu Senhor que está em jogo. Por acaso eu não deveria estar irritado, diz John Stott. Porque inverter o Evangelho, colocar qualquer coisa antes do sacrifício de Jesus, é dizer, o sacrifício de Jesus não foi satisfatório. Talvez o sangue de Jesus correu em vão naquela cruz. E isso é uma ofensa a Jesus. Por isso que a linguagem é forte. Mas há um segundo motivo, não apenas a glória de Cristo está em jogo, a salvação eterna das pessoas está em jogo. Gente, isso aqui não é brincadeira. Gente, isso aqui é coisa séria. Paulo está irado, sabe por quê? Porque pessoas que receberam o Evangelho estavam tendo a oportunidade de viverem eternamente com gozo, paz, num lugar onde habita a justiça, adorando e vivendo para o verdadeiro Deus, estão com a sua salvação em jogo. Talvez elas nunca entenderam o Evangelho. Estavam perdendo a oportunidade, como Jesus falou para os fariseus, vocês mesmos não entram no reino e impedem os outros de entrar. Isso é sério, gente. Por isso que a linguagem é forte. E talvez eu pergunto, será que Paulo está sendo aqui desmedido? Eu pergunto para você, talvez você possa pensar, não, pastor, isso é a linguagem da época, era a maneira dos antigos se expressarem, era meio exagerado. Hoje a gente é mais civilizado, hoje a gente entende melhor as coisas, hoje a gente tem toda uma cultura de política, de convivência, nós não podemos fazer isso. Meus irmãos, eu pergunto para você, você realmente acredita nisso? Você realmente, eu e você realmente acreditamos que podemos manchar ou tocar naquilo que é intocável e achar que não vai acontecer nada? Mexa com o filho de alguém para você ver o que vai acontecer, se ele é um bom pai. Ele vai atrás de você. Mexa com o filho de Deus para você ver o que vai acontecer. Ele vai atrás de você. Não está para brincar com isso, gente. Por isso eu penso que a gente tem que apenas não se preocupar com a mensagem que nós estamos aderindo para nós, mas nós temos que preocupar com a mensagem que nós mesmos estamos pregando, gente. Nós temos que tomar cuidado que tipo de evangelho nós estamos pregando em casa. Que tipo de pregadores nós estamos sendo para os nossos filhos. Porque se nós estamos mostrando para os nossos filhos que ser discípulo de Jesus é ser alguém que tem determinados comportamentos. Eu estou segurando para não falar isso. Mas nós corremos o risco de estar amaldiçoando os nossos filhos, gente. Eu estou me segurando muito para não pesar a mão aqui. Mas é o que o texto pede. Filhos de pais que nunca pregaram o evangelho para os seus filhos, quando eles chegaram à maioridade, eles não querem saber de igreja. Por que eles não querem saber de igreja? Porque para eles a igreja é um lugar de pessoas perturbadas, cheio de arrogância, de vaidade, e que acham que determinados comportamentos vão dar o destino eterno para pessoas. Filho de pastor. Eu tenho que falar isso, gente. E com muita tranquilidade eu vou falar isso. Quantos filhos de pastor foram perturbados por membros de igreja, gente? Que filho de pastor tem que ter determinada postura, que filho de pastor tem que dar o exemplo, que filho de pastor não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Meus irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês, meus filhos não são crentes. O Heitor e a Helena não são crentes ainda. E eles vão pecar. Assim como os nossos filhos, todos nós aqui. Filho de pastor peca, e peca muito. E quando a igreja
cai no legalismo, ela fica exigindo que o pastor e que os seus filhos tenham determinados tipos de posturas, jogando pressão, amaldiçoando a família pastoral, a família missionária, a família dos líderes. Evangelho diz respeito, gente, à humilhação, à confiança, porque o Senhor não vê como o homem vê, diz o profeta Samuel, mas o Senhor vê o que, gente? O coração. Nós temos que tomar cuidado que tipo de pregador nós estamos ouvindo e fomentando na rede social, por exemplo, gente. E já deixa eu fazer uma aplicação bem direta aqui. Pelo amor de Deus, escuta isso aqui. E essa não é uma expressão gospel não, é uma invocação mesmo, pelo amor que Deus tem pela sua vida. Pare de escutar pregador adventista. Mais claro que isso, eu não sei o que falar. Pare. Pare de compartilhar vídeos de pregadores adventistas, de testemunha de Jeová, de Mórmon. Isso é legalismo, gente, puro. Desvio e perversão do Evangelho. Ai, pastor, mas isso mexe tanto comigo, isso mexe com você? Meu Deus do céu, então está perdido. Gente, alguns de vocês aqui vieram de outras igrejas, e mais claro do que isso eu não vou conseguir falar. Não tenham crise de consciência caso vocês saíram das suas igrejas, porque os seus líderes distorceram o Evangelho. Não tenham crise de consciência nisso. Assim como não tenham crise de consciência caso eu, Flávio, Léo e os líderes dessa igreja se desviarem, podem nos abandonar, porque a fidelidade de vocês tem que ser a Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida. Não tenham crise de consciência quanto a isso. Não se deixem enveredar para esses falsos mestres. Amem a Jesus, isso é sério. Isso é sério. É a graça do Senhor que nos constrange, e não os nossos méritos. Para finalizar, o Evangelho é a paixão do seu coração e mexe com os seus brios, tanto quanto mexia com o apóstolo Paulo. Escute isso que eu estou dizendo. Irmãos, eu fico assombrado como tem gente que a paixão da vida delas é o quê? Teoria política. Qual é a paixão da vida delas? Métodos educacionais. O que é a paixão da vida delas? Estilo de vida. Se faz dieta, se faz na academia, se faz crossfit ou não. Elas estão dispostas a brigar, a defender, estão dispostas a desfazer amizades por causa dessas coisas, mas quando o Evangelho é perturbado, elas não têm uma palavra de defesa. Sabe por quê? Porque o Evangelho nunca foi a paixão da vida delas. Porque quando o Evangelho for a paixão do nosso coração, nós vamos ter esse coração do apóstolo Paulo. Você pode educar os seus filhos com uma metodologia diferente da minha. Você pode ter uma opinião política e votar num partido candidato diferente do meu. Você pode comer hambúrguer, batata frita, McDonald's, quanto você quiser, enquanto eu estou comendo caqui. E fazendo a dieta de uva. Isso não tem problema. Ah, meu irmão, mas quando alguém mexer na pessoa de Jesus e naquilo que Ele fez por nós, agora você mexeu com o grande amor da minha vida. Ah, não. Agora eu não consigo conviver com isso não. Você entende, gente? O Evangelho tem que ser aquilo que mexe com os nossos brios. E se o Evangelho não mexe nos nossos brios, outra coisa está mexendo. Eu pergunto, o que mexe com os seus brios? Se não for o Evangelho, talvez você precisa hoje dizer, Senhor, eu preciso aprender mais sobre o Evangelho. Porque o entendimento que eu tenho com o Evangelho ainda não mexe comigo. O entendimento que eu tenho do Evangelho não me leva às lágrimas. O entendimento que eu tenho do Evangelho não me leva à humilhação. O Evangelho ainda não me leva ao desespero. O Evangelho ainda não me leva a ter momentos de reavivamento, de brilhar os olhos quando fala de Jesus. Ah, Senhor, que coração duro é o meu. Ah, Senhor, como eu me desviei. Ah, Deus, o que mexe comigo mesmo, sabe o que é? É tentar resolver o destino da nação. O que mexe comigo, sabe o que é, Senhor? É ficar na frente do computador por 3 horas vendo a decisão do STF. É isso que mexe comigo. Abandonou, perverteu,
deixou, está trazendo condenação, porque se desviou do Evangelho. Deixa eu terminar. Eu termino com Lutero. Lutero, na sua tese 62, ele diz o seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja é o sagrado evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro tesouro da igreja é o sagrado evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estamos dispostos a morrer e a viver. É por Ele que nós estamos depositando toda a nossa confiança e a nossa esperança, para que no dia em que o câncer acabar com a nossa vida, nós triunfaremos, assim como Ele triunfou. Porque nós compareceremos diante do Deus da glória, vestidos não com as nossas futilidades, não com as nossas bobeiras, não com os nossos costumes e com as nossas práticas. Quando nós comparecemos diante do Deus da glória, nós vamos gritar pelo nome de Jesus. E dizer: Senhor, se Tu olhar para a minha vida, o inferno é o meu destino. Mas se Tu olhar para a vida de Jesus, que se interpõe entre mim e você, então eu sei que serei aceito diante de Ti.